No estudo orientado podemos continuar a resolver as questõezinhas sem estresse. Se tu preferir que eu vá na tua carteira fazer contigo e não no quadro, fica à vontade, certo? Revisão de ondulatória. Onda é uma perturbação que se propaga em um determinado meio, transportando apenas energia, não transporta matéria. Crista, vale, ponto de equilíbrio da onda, região de equilíbrio, amplitude, seja medindo desse ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale. Distância medida entre duas cristas consecutivas, entre dois vales consecutivos, ou ainda entre dois pontos equivalentes consecutivos da onda. Comprimento de onda, amplitude, crista, vale. Frente de onda, região que separa a parte não perturbada da parte perturbada. Período de uma onda, o tempo que ela demora para completar uma oscilação, período. Frequência da onda, o número de oscilações que ela executa em uma unidade de tempo, tal e qual no movimento circular uniforme, tal e qual qualquer coisa repetitiva nesta vida. Como a onda avança lambda metros para frente a cada oscilada que ela dá, então depois que ela completar uma oscilação, ela já vai estar lambda metros para frente. Como velocidade é distância sobre tempo, a distância que ela avança ao completar uma oscilação é lambda, e o tempo que ela demora para oscilar, período. Como dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, veja o que uma lambda faz. Equação fundamental das ondas. Classificamos as ondas. Classificação. Classificamos as ondas de diferentes maneiras. Quanto à natureza, elas eram eletromagnéticas ou mecânicas? Mecânica exige meio material para existir, eletromagnética não. Som é uma onda mecânica, onda em corda, onda na água, ondas de choque são ondas mecânicas. Já as eletromagnéticas são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Se tu lembrar das 7 principais em ordem crescente de frequência, eu fico muito feliz. Depois, quanto à vibração, ondas que vibram na mesma direção em que se propagam são ditas longitudinais. Ondas que vibram numa direção perpendicular àquela que se propaga são ditas transversais. E podem ter ondas mistas que têm pulsos longitudinais e transversais, sem problema nenhum. Classificamos também quanto à propagação, se ela se propaga em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Classificamos também quanto à frente de onda. Frente de onda. Uma onda numa corda, por exemplo, a frente de onda é um ponto. Se eu pego um lago que está espelhado, paradinho, e jogo uma pedra, eu percebo as cristas e os vales formando linhas circulares, frente de onda linear circular. Se eu lembro daquela, das filmagens de explosões que às vezes eles aparecem, tu pode colocar no YouTube também, tu percebe que é uma esfera de destruição se espalhando a partir do epicentro da bomba. Aquilo seria uma onda de choque superficial, a frente de onda seria uma superfície esférica. Depois que a gente deu uma analisadinha nas ondas, discutiu a equação fundamental, falou de período e frequência, aí nós começamos a estudar fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios é onde nós estamos. Nós vimos o que seria a absorção, o nome já está dizendo, a onda é absorvida, então ela perde energia e a sua amplitude vai diminuindo. À medida que a amplitude diminui, não esperem mudança no comprimento de onda nem na frequência, só na amplitude. A amplitude era maior, agora a amplitudezinha está pequenininha, então estou perdendo energia. Nós vimos o que seria a reflexão. Reflexão da onda é quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. E aí eu te mostrei que se a onda é numa corda, se a extremidade é fixa, a reflexão ocorre com inversão de fase. Se é uma crista, volta um vale. Por
corda e a extremidade da corda não está fixa, está móvel, aí se é uma crista que vai após a reflexão, é uma crista que vem. Seria a reflexão sem inversão de fase. Vimos ou não vimos? Preciso que tu lembre desse detalhezinho. Depois eu cheguei a falar o quê? Interferência. Interferência. Interferência é o fato de uma onda se sobrepor a outra. A interferência pode ser quando vale encontra com vale ou quando crista encontra com crista. Basta somar as amplitudes das ondas que se encontraram para determinar a amplitude resultante. Mas pode ser uma interferência destrutiva, quando uma crista encontra o vale, a amplitude resultante é a diferença das amplitudes. E tem uma interferência destrutiva que é especial. Totalmente destrutiva. Na hora da interferência, a onda aparentemente desaparece. Certo? Interferência. Professor, pois depois da totalmente destrutiva, daí depois que segue normal? Pois é, cara, isso eu não me conformava, mas segue normal. Se nós fôssemos observar ondas na superfície da água, imagina uma crista e um vale exatamente com a mesma profundidade. Um indo de encontro ao outro. Na hora da sobreposição, tu não vai ver o mar oscilando. Mas um piscar de olhos depois, tu percebe que a crista e o vale continuam. Afinal, a energia não pode desaparecer, né? A energia acaba se cancelando naquele ponto de encontro, mas a propagação continua. Isso é uma coisa que eu duvidei muito quando me contaram isso. Não é possível, a onda desaparece e ressurge do além. Mas, na verdade, a energia continua fluindo ali. Ótima tua pergunta. Na verdade, se nós fôssemos tirar várias fotinhos, né, entre esse momento e esse momento, nós perceberíamos as ondas se interferindo e um instante infinitesimal ia ter um mar horizontalzinho, mas logo depois a gente já perceberia as ondas, né, continuando o seu caminho. Ótima pergunta. O vestibular mostraria essa situação e diria para o aluno, após a interferência totalmente destrutiva, as ondas se cancelam. O vestibular adoraria confundir o aluno, porque no nosso coração dá essa sensação, né? Já que foi totalmente destrutivo, né? Mas não, as ondas continuariam sim, mesmo após uma interferência totalmente destrutiva naquele ponto. Ótima colocação. Chegamos a começar o comentário da refração, né? Refração. Exemplifiquei para vocês a refração com a luz. Nós vamos estudar isso em ótica, né? Dois meios transparentes A e B, tem aqui a reta normal, lá vem um raio de luz. Vamos supor a situação clássica. Um raio de luz que vem do ar e penetra na água. Quando esse raio passa a propagar-se na água, a velocidade da luz diminui e assim o raio acaba se aproximando da reta normal. Então aqui tem um ângulo de incidência, aqui tem um ângulo de refração, nós estudaremos tudo isso. Tu vê, né, cara? Imagina que tem um peixe lá debaixo d'água. A luz que sai do peixe e vem para o teu olho que está fora d'água sofre refração também. Quando tu observa o peixe dentro d'água, teu cérebro diz para ti que a luz anda. Tu vê o peixe num lugar totalmente diferente dele está, né? Então tu vê o cara que vai pescar com arpão de fora d'água ou com fisga, ele tem que manjar de refração da luz, né? Tu vai passar o dia todo olhando o peixe e escapou de novo. É que na verdade não, tu tá jogando o arpão num lugar onde o peixe não tá. Tu vê o índio manja de refração para ele poder pescar. Ele ensina isso pro filhinho dele, né? Que na hora que ele vai jogar a flecha no peixe, eu não posso jogar a flecha onde eu estou vendo. Eu tenho que jogar um pouco mais, né, um pouco mais pro fundo. O peixe, na verdade, está mais no fundo. Interessante saber disso, né? Interessante lembrar que quando tu olha alguma coisa dentro da água, tu não está vendo a verdade, tu está iludido pela refração. Muita gente já morreu afogada por isso. A criança, ela vai lá, ela vê uma piscina pela primeira vez na vida, ela fica encantada com a piscina, e ela olha o fundo e supõe que está raso. Ela não sabe nadar, ela se joga na piscina para curtir a piscina, mas a piscina é funda. A luz iludiu ela, e aí ela morre afogada se não tiver ninguém perto. Muitas crianças já morreram iludidas pela refração da luz. Tu vê, né, cara, parece bobagem, mas a gente tem que ensinar isso pro jovem já, o quanto antes. Outra coisa legal, né, tu olha para o sol e vê o sol. Ah, que belo sol. Não, ele não está ali.
O Sol não está onde tu está vendo ele, é uma alucinação do teu cérebro aquilo ali que tu vê. Vou te provar. Planeta Terra, atmosfera avacalhada. A atmosfera é uma camadinha fina, tá? Comparado com os 13 mil quilômetros de diâmetro da Terra, né? Os 200, 100 quilômetros de atmosfera é nada. Lá está o Sol. Aí vem um raio de luz do Sol, que ao sair do vácuo e começar a propagar-se no ar, sofre uma refraçãozinha. Quando essa luz atinge teu olho aqui na Terra, o teu cérebro diz, a luz anda em linha reta, e tu vê o Sol mais acima de onde ele está, ó. O Sol não está onde tu está vendo. O fato de a luz refratar a atmosfera terrestre deixa os dias mais longos, mais curtos ou não interfere? Mais longos, porque o Sol, mesmo quando está fisicamente atrás do horizonte, ele já aparece para ti, né? Mesmo fisicamente atrás das montanhas, ele já aparece. Ah, professor, mas isso vai acontecer também no pôr do Sol. Exatamente. Mesmo depois de já ter se posto fisicamente, tu ainda vai ver o Sol. Ou seja, a refração colabora para o Sol nascer oticamente antes de fisicamente, e também ele se põe fisicamente primeiro, mas a luz dele continua penetrando no planeta devido à refração da luz. Então é uma questão de vestibular essa aí também. A refração da luz na atmosfera terrestre deixa os dias mais longos. Que beleza! Mas eu quero falar de outros tipos de refração. Eu quero comentar outros tipos de refração. Olha que interessante. Quando eu falei para ti de a luz refratar passando do ar para a água, a luz se aproximou da normal, né? Porque reduziu a velocidade. Mas o que vocês lembram sobre o som? O som, o que eu posso falar da velocidade do som na água e no ar? Na água é mais rápido, né? O som, por ser uma onda mecânica, quanto mais próximas estão as moléculas, mais veloz a velocidade do som é. Certo? Água, 340 metros por segundo, não é isso? Água, quase 1.500 metros por segundo a velocidade do som na água. Aço, quase 5.000 metros por segundo a velocidade do som no aço. Por isso no filme de cowboy lá, o bandido que vai assaltar o trem, né, ele espera o trem com a orelha no trilho, porque ele percebe que o trem está chegando muito antes do que pelo som no ar, né? Agora olha que interessante então, quando a luz se refrata, ela se aproxima da reta normal, né? Agora, se tem um amigo teu mergulhado na piscina e tu quer gritar para ele porque o telefone dele está tocando, ao gritar tu vai gerar uma onda, né, com ar comprimido e ar descomprimido. Ar comprimido, ar descomprimido. O som é uma onda de pressão que a gente chama. Não existe raio de som, mas eu posso pegar as camadas de ar comprimido e ar descomprimido e desenhar um raio de onda. Tu vê, ó, não existe aquele raio de som, mas eu posso usar um raio de onda para entender o que vai acontecer com o som. Quando esse som atingir a água, a velocidade dele aumenta ou diminui? Aumenta, então o raio de onda tem que se afastar da normal e não se aproximar, que foi o caso da luz. Então tu vê as camadas de ar comprimido e ar descomprimido vão se afastar da normal. Refração da luz indo do ar para a água, por exemplo, e refração do som indo do ar para a água. Não custa, né, mostrar para a galera que em função do diferente comportamento da onda, como uma reduz de velocidade, se aproxima da normal, como a outra aumenta de velocidade, se afasta da normal. Olha como é diferente a representação do som, né, se propagando com as frentes de onda, ar comprimido, ar descomprimido, ar comprimido, ar descomprimido. Lá vai a vibração. Mas tu vê, eu já vi muito vestibular cobrar refração em cordas, tu acredita? O cara bota lá uma corda onde está se propagando uma onda e pergunta para o aluno como que a onda vai se refratar ao mudar de corda. Como assim, professor, ao mudar de corda? Vou fazer dois exemplos de refração de ondas em corda. Refração de ondas em cordas. O vestibular às vezes cobra isso.
Vamos analisar duas situações, uma corda grossa conectada numa corda fina e uma corda fina conectada numa corda grossa. Quando aquela corda grossa, o pulso dela chegar na corda fina, o pulso vai se refratar do jeito que ele é. Ele vai se refratar em forma de crista, se era uma crista. Porém, meus amigos, quando essa corda grossa for sacudir, nem toda a energia vai ser transmitida para a corda fina. Uma parte da energia fica na corda grossa. Ou seja, uma parte do pulso vai ser refletida. Esse pulso aqui é um pulso refratado. Mas vai ter uma parte do pulso refletido. Eu te pergunto, a parte refletida vai ser com ou sem inversão de fase? Com inversão de fase? Deixa eu pensar. Quando tu diz isso, está me falando que vai ser similar à corda estar amarrada, né? Mas eu discordo. Eu acho que a corda grossa, por ter mais inércia do que a corda fina, vai conseguir sacudir a corda fina com tranquilidade. Logo, o pulso refletido ocorre sem inversão de fase. Pulso refratado, pulso refratado. E aqui é o pulso refletido. Pulso refletido sem inversão de fase, porque como a onda ia de uma corda mais densa, mais massiva, para uma corda menos densa, a corda mais densa oscilou livremente nessa intersecção entre as cordas. Por isso que o pulso refletido se comportou como se fosse uma corda com a extremidade móvel, sem inversão de fase. Porém, quando eu vou fazer esse mesmo experimento, mas eu primeiro sacudo a corda mais fininha, mais levinha, o pulso refratado não vai mudar. O pulso refratado continua sempre sem inversão de fase. Pulso refratado. Porém, quando essa corda fina tentar sacudir a corda grossa, ela vai se comportar como se ela estivesse com a extremidade fixa. E aí, então, o pulso refletido vem com inversão de fase. Pulso refletido. Assim a gente aproveita para revisar a reflexão e já mostra o que seria a refração. Ao refratar, uma onda muda de fase. Ao refratar, uma onda muda de fase? Não. Crista gera crista, crista gera crista. Não importa se vai da corda fina para a corda grossa ou vice-versa. Porém, o pulso refletido pode ter fase invertida ou não. E aí eu acho que se tu aprendeu aquela história, né, da reflexão de cordas, extremidade fixa e extremidade móvel, tu conecta uma coisa com a outra e tu sofre menos aí para entender essa ideia. Te mostrei duas refrações de onda sem corda. Um pulso indo de uma corda mais densa, mais grossa, mais massiva para uma corda mais fininha. E um pulso vindo de uma corda menos densa para uma corda mais densa. E mostrei o que acontece tanto com o pulso refratado quanto com o pulso refletido. Pulso refratado não inverte de fase. O pulso refletido pode inverter de fase. Refração de uma onda é quando a onda muda de meio de propagação. Isso pode ser evidenciado por um desvio que a onda sofre. Esse desvio pode ser se aproximando da reta normal ou se afastando, depende de uma série de detalhes, de que tipo de onda, de que tipo de material. No caso de ondas em cordas, quando ocorre essa refração também embutida vem uma reflexão. Importante saber isso. Novo fenômeno, agora sim é novo. Isso aqui já era novo, essa parte aqui, né? Fala, querido. Quanto à velocidade? A velocidade de uma onda numa corda, a gente deve fazer isso na sequência da aula, tá? Eu vou mostrar para vocês a fórmula de Taylor. É uma das deduções mais bonitas. É disso que depende a velocidade de uma onda numa corda. Depende da força
Então a velocidade de uma onda numa corda depende da força tensora e da densidade linear da corda. Densidade linear. Densidade linear de uma corda, que eu vou representar pela letra Mi, é a massa da corda dividida pelo tamanho da corda. Poxa, essas cordas estão amarradas, a força tensora tem que ser a mesma, né? Tanto na corda fininha quanto na corda grossa. Mas essa corda eu falei que ela era menos densa, né? Quer dizer que já que aquele número ali diminuiu, esse resultado aumenta e a velocidade aumenta, né? Nesse caso a velocidade aumentou e nesse caso a velocidade diminuiu. Beleza? Então quando eu vou com uma corda mais densa, a velocidade diminui. Ela fica com maior inércia para sacudir, né? Pode se pensar assim. Quando eu estou numa corda menos densa, com menor densidade, ela sacode com mais facilidade, aí o pulso se propaga mais rápido. Ótima a tua pergunta, certo? Nós vamos discutir isso com mais detalhe, tá? Eu quero deduzir essa forma de Taylor para vocês, uma dedução das mais bonitas que tem, cara. Precisa de muita física para deduzir essa forma bonita aqui. Eu quero poder fazer isso já já. Ótima pergunta, obrigado. Daqui a pouco eu vou continuar nos fenômenos ondulatórios, e aí depois nós vamos aprender uma matemática mais bonitinha para as ondas aí. Obrigado pela paciência e pela atenção, daqui a pouco estamos juntos.